Legal, o nosso tema hoje, ele fala sobre remorso ou arrependimento, que tem um pouco também a ver com culpa, né? Com o peso das pessoas carregarem acerca de suas atitudes e as consequências disso. Eu queria começar a conversa com vocês perguntando se existe diferença, né, entre remorso e arrependimento. E um ganchozinho em relação à culpa, né, de carregar a culpa, mas principalmente a diferença de remorso e arrependimento. Existe um estabelecimento daquilo que a gente vai conversar acerca de entender esses princípios em relação ao reino. Não, sim, mas Um exemplo muito claro. A pessoa está fazendo dieta. E ela sabe que ela não pode comer doce, porque senão ela engorda. Comer doce não é pecado. Mas se ela está fazendo a dieta, está lutando para emagrecer e de repente ela come um docinho, ela gera dentro dela uma culpa por ter comido aquele docinho. Ela, eu não devia, e fica daquele jeito. Vou começar alface agora o resto do dia. Isso não tem nada a ver com pecado. porque a gente precisa entender isso. O que o pastor está falando, o pastor é psicólogo, sabe disso. A culpa, ela está no terreno da psicologia. O pecado está no terreno do divino. Se a pessoa que está em casa agora, ela abrir um dicionário e ver lá arrependimento ou remorso, ela vai ver que as palavras estão ligadas. O dicionário vai dizer assim, arrependimento e remorso. Se ela abrir e lá e falar assim, remorso, vai estar e arrependimento. Se ela fizer essa pesquisa no Google, essas palavras vão estar ligadas uma à outra. Então isso gera muita confusão na mente. A Bíblia me dá uma dica. Em 2 Coríntios 7:10, ela disse assim, a tristeza ou culpa, quando ela tem uma mudança para com Deus, ela produz vida. Quando ela tem uma mudança para com o mundo, ela produz morte. Se eu for estudar a palavra no original, ela talvez me dá uma sensação de poder diferenciar isso de uma forma mais completa. Por exemplo, no grego seria metanoia. Metanoia, arrependimento, é mudança. Mas vamos trabalhar no português? Arrependimento ou arrepender. Prefixo de negação grego, não. De novo, repetir ou petir, de novo, duas vezes, de novo, pender, cair. Então, arrepender é não de novo cair, não cair de novo. Perfeito. Ou seja, eu fiz alguma coisa, se aquilo mexeu comigo, se eu me sentir culpado, eu tenho duas direções. Ou eu vou para o remorso, ou eu vou para o arrependimento. Uma situação clara de remorso. Adão e Eva no paraíso. Qual seria a atitude diante do pecado mediante o questionamento de Deus? Adão, o que você fez? Qual seria a atitude de arrependimento? Pai, pequei, me perdoa. Pequei, por favor, me ajuda, fiz o que não devia. Ele estava cônscio de que ele havia errado e estava arrependido. Ele não se arrependeu, ele teve remorso. A culpa é de Eva. Tentou transferir. Ele transferiu a culpa. Isso é remorso. O remorso, ele tem a sensação, o desejo, a necessidade de tirar a culpa através da autojustificação. Eu arrumei um pretexto para dizer o porquê eu errei. Mesmo que seja jogando a culpa em cima de outra pessoa. O arrependimento é pessoal. O arrependimento, ele é quebrantador. Você, mediante a situação, você se humilha, você se vê desesperado, você fala, poxa vida, eu não devia ter feito isso. E aí o arrependimento, ele gera necessariamente, sempre, sine qua non, transformação, mudança de alvo, eu queria trazer de objetivo. volta o assunto, estava muito, muito interessante, que a gente pontuou acerca de remorso e arrependimento. Ficou claro na fala do Felipe, colocou muito bem, acerca do arrependimento um fruto, né? Tem sempre um fruto. E esse fruto é muito oriundo de uma mudança de atitude, né, Felipe? De uma mudança de trajetória. Agora, existe a mudança de trajetória, existe a metanoia, a mudança de mente, para que haja o verdadeiro arrependimento. Existe a possibilidade de pecar de novo? Eu ia falar disso agora, querido. Porque o que acontece? Porque existe no nosso meio esse paradigma, né? Uma vez arrependido, eu não posso mais pecar. Mas eu pergunto a você, foi inteiramente arrependido, inteiramente perdoado. Pode pecar de novo? Olha só, eu acho que se eu não pecasse de novo, eu devia ser arrebatado ou canonizado. É verdade. Nós estamos nesse mundo e a Bíblia me deixa claro, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. O arrependimento, ele não te garante a possibilidade de não pecar de novo.
mas ele te garante a intenção, o desejo e a transformação para que você, em você mesmo e banhado pela graça, nunca mais queira fazer isso. Se algum dia na caminhada isso acontecer de novo, porque tem gente que é transformado, tem gente que é liberto, e depois, com a caminhada, acaba caindo, e aí não tem arrependimento e vira remorso. Mas o arrependimento, no momento da transformação, o seu foco, a sua mudança é instantânea. Se lá na frente você vai pegar o retorno de novo, aí já é a sua vida com Cristo. O arrependimento não está inserido na nossa vida a partir do momento que... Tem um remorso. E eu queria, Felipe, que você falasse o seguinte, e quando há cauterização da mente? O que seria cauterização da mente? Vamos tentar definir. Porque existe a Bíblia... a possibilidade do cara caminhar no arrependimento e ser perdoado. Existe o vetor do cara carregar o remorso, de não se arrepender ou ficar um pouco triste com o que ele fez e aquilo ficar, né, como foi colocado aqui, gerar uma destruição, uma morte, né? E existe uma cauterização da mente que o espírito ou a alma da pessoa não consegue confrontá-la daquilo que ela fez. É. Difícil. Quando a gente fala um pouquinho sobre isso, eu entendo que também tem até um pouquinho do que o pastor Paulo falou sobre o tempo do ódio, né? A gente não pode ser legalista ao ponto de que, por exemplo, usar a frase assim, não vai dormir sem antes perdoar o pecado, sem antes liberar perdão. Não vai dormir sobre a sua ira. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Aí alguém me deu um tapa na cara, 5h59, às 6 horas o sol se põe. Eu estou como um sangue alemão que soa, com um sangue batendo no teto. Não é isso. Eu entendo que existe um período, por exemplo, uma esposa ofende o marido. O homem ele tem uma dificuldade maior de digerir algumas coisas. E ele digere como? Ficando quieto. Geralmente a mulher digere falando, o homem digere ficando quieto. É um período pequeno que a gente tem para poder digerir o assunto e poder até conversar sobre ele. Que se a gente fala no afã da emoção, a gente se torna bruto, se torna muito inconveniente às vezes. Como que acontece? Você peca. Se você é uma pessoa que busca a presença do Espírito Santo e você peca, você necessariamente vai conversar com o Espírito Santo, você vai conversar com Jesus sobre isso e você se arrepende. E aí você se arrepende, você é limpo, você é curado, você é sarado e você volta a caminhar normalmente. Mas aí você peca de novo. E aí você vai conversar com o Espírito Santo de novo, vai conversar com Jesus Cristo. E aí você se arrepende e é limpo. Daqui a pouco você pecou de novo o mesmo pecado. Isso é o que a gente mais vê nas igrejas. E aí o que acontece? A pessoa não quer mais conversar com Cristo sobre isso, porque ela está com vergonha, porque ela disse que nunca mais ia pecar nisso e voltou a cometer o mesmo erro. Ela agora não tem mais coragem de pedir perdão. Quando a pessoa deixa de confessar o pecado, o certo perde a noção de certo, o errado perde a noção de certo, o que era certo começa a ser errado, o que era errado começa a ser certo e vira uma confusão na mente dela. Ela vai pecando e agora ela vai se entregando ao pecado e agora ela não começa a sentir mais culpa disso. A partir do momento que ela não sente mais culpa pelo pecado que ela está cometendo, o Espírito Santo deixou de trabalhar dentro da mente dela, dentro do coração dela, e ela não vê mais do que se arrepender. Quando ela não tem mais do que se arrepender, a mente dela é cauterizada, não há mais dolo, não há mais culpa, não há mais pecado. E aí instaura-se a iniquidade. A Bíblia chama de iniquidade. E a iniquidade te separa de Deus e te leva para o inferno. Sabe qual a importância disso para a minha vida, para a sua vida? Toda. Só tem remissão de pecados, o sangue só tem sentido na sua vida se você se arrepender. Então, assim, se você quer ter uma vida onde você vai passar a eternidade, o que você quer saber enquanto viver aqui, esse tema tem toda a importância para você hoje. E se você não leva isso em consideração, se você leva ao que o pastor Paulo falou sobre a questão da secularização do sagrado, de um mundo onde não tem mais certo e errado e tudo é relativo, você terá diante de si a mesma opção que Adão e Eva tiveram no paraíso. Ao invés de trazer e se arrepender, colocar a culpa em alguém. E a gente vê isso. Quando alguém hoje em dia é pego no flagra diante de um pecado, a pessoa justifica o seu erro apontando o erro de alguém. Outra coisa também, Felipe, que eu queria que você acrescentasse, que no nosso meio hoje, assim, muito fruto do que o pastor Paulo falou, da modernidade, do mundo contemporâneo, da sociedade que nós vivemos hoje, tem muito também esse conceito, fulano é do bem.
E a gente esquece um princípio bíblico, às vezes não coloca em prática, acerca de que existem obras mortas no nosso interior, né? Que é necessário arrependimento. Se fosse assim, o Bill Gates era o primeiro na fila do céu, porque o que ele tem de boas obras... Filantropia, assim, a rodo. Filantropia, assim, no grau mais alto. No entanto, se ele não se arrepender daquilo que martiriza a vida dele em relação a pecado e não fazer as coisas diante do Senhor de forma correta ou amar as pessoas, eu também gosto de falar daquela coisa do tipo, às vezes a gente olhar que onde termina o nosso espaço, começa o do outro. Que também, às vezes, amar ao próximo, a gente não traz isso, a relevância do que a gente vive, né? Existe uma doutrina chamada lei da depravação total. O que é isso? É o texto que me diz, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O primeiro arrependimento que nós temos que ter na nossa vida é de reconhecer que nós não somos nada. Tem uma canção no secular que fala, mas eu falo assim, sabe alguém que não merece, alguém que merecia ir para o inferno, alguém que não tem direito a nada? Esse cara sou eu. Mas me tornei alguém pela graça de Cristo. Esse é o primeiro arrependimento que você tem que ter na sua vida. O segundo, você tem que entender que se o Cristo, ele te banhou com a graça e você é fruto desse arrependimento, as obras, elas serão necessariamente partes da sua vida. Então não adianta dizer que você se arrependeu da sua natureza pecaminosa se você não ama o seu irmão. Porque João deixa muito claro lá na epístola, e na carta e não no evangelho, que se eu digo que amo a Deus, mas eu não amo o meu irmão, eu sou mentiroso, estou banhado em trevas e não em graça. O Lincoln, quando a gente fala da questão secular e da questão de toda essa modernidade, etc., eu diria que a gente está vivendo agora um período que é o princípio da iniquidade. E a gente, até que ponto a igreja tem feito o seu papel? Até que ponto a igreja tem nos ensinado a nos arrepender? Até que ponto, genuinamente, a igreja tem feito a sua parte no que diz respeito a dizer para nós o que representa o reino de Deus, o que representa o mundo? Ou o que de mundo tem dentro da igreja, ou o que da igreja tem no mundo? Então, a igreja é um pouco responsável disso. A única mensagem de João Batista foi arrependimento. A primeira mensagem de Jesus, a primeira pregação de Jesus foi sobre arrependimento. Isso dá o que para a gente? Eu erro, você erra. Pelo menos eu acho. Todos nós erramos. A todo momento nós necessitamos nos arrepender sempre, sempre. E a todo dia precisa ser uma reflexão diária. A nossa vantagem é que, voltando ao primeiro argumento que nós usamos nesse programa, a respeito de Pedro, é que Pedro pecou, assim como Judas, e ele foi pescar, abandonou o ministério, abandonou a vida, e Jesus foi ao encontro dele. A vantagem é que nós temos Jesus sempre vindo ao nosso encontro. E diante da situação, como muitas vezes nós passamos, diante do peso do pecado e do arrependimento, a gente não tem reação nenhuma. A gente sequer sabe falar com Cristo, a gente sequer sabe falar com o nosso Salvador. E Jesus vira para Pedro e fala, Pedro, tu me amas? Pedro não tinha condição psíquica de responder, porque a ficha tinha caído, o homem que tinha dado sentido na vida dele, ele tinha negado, e aí ele não sabe o que dizer. Até que, por fim, Jesus, que poderia ter dito na cara dele, olha só, olha o que você fez. Eu te dei um sentido, olha o que você fez para mim. Jesus sequer toca nesse assunto. Pedro vira no final, constrangido por tanto amor, de quem olha nos olhos, disposto a amar, e fala assim, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Mas Jesus, olha o meu passado, olha os meus erros, olha tudo que eu fiz. Pedro, pelo amor de Deus, eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com o seu coração que mudou completamente. Então toma o que é mais importante para mim nessa terra, que são as minhas ovelhas, cuida para mim. Sim, Felipe, mas olha só, aí vai no encontro a culpa deixa de existir. Que o Lincoln falou. O nosso problema é que às vezes a gente pede perdão para Cristo e continua carregando a culpa o resto da vida. E isso tem que ser lançado no mar do esquecimento. Mas serve única e exclusivamente... Mas será que foi remorso ou arrependimento? Serve-se única... Arrependimento. Só quem lança no mar do esquecimento é Deus. Sim, mas assim, no sentido, serve única e exclusivamente para que a gente não cometa de novo. Mas ela não pode pesar os nossos ombros a ponto de nos parar.